E a gente tem muitos jogadores de futebol Muito. que são clientes nossos, muitos mesmo. E é aquela carreira que você ganha, às vezes, muito dinheiro e não se planeja financeiramente. Você acha que aquilo vai perdurar por muito tempo. E às vezes acontece alguma coisa. Quantas situações, né, Mauro, não Nossa, aconteceram Marcelo. que a gente ficava se falando no celular, né? Eu lembro uma vez, cara, que aconteceu. Você vai lembrar dessa história. Tava tendo um jogo e parece que o Sim, taco da. Lembra dessa história? Eu lembro. falei com você no dia, né? Exatamente. Saiu, pegou na perna do jogador e ele veio a óbito, não Veio veio? óbito, infelizmente veio óbito. Que loucura. Claro que hoje, né, fala assim, meu, quando Um a gente... exemplo, um Não, exemplo que eu lembrei, assim. a gente está exposto a muitos riscos 24 horas por dia, certo? Mas no esporte, né, tem alguns riscos ainda maiores. Com certeza. Quantas horas, né? A gente fez um cálculo, a gente passa muitas vezes quase um mês do ano ou dentro de ônibus ou dentro de aviões, viajando. Olha como a gente está exposto tanto em estradas e também nas viagens aéreas. Quando a gente olha para dentro da quadra, dentro do esporte, quantos casos, né? Igual esse que você citou, ou casos de morte súbita dentro Sem do esporte, dúvida, cara. às vezes até mesmo choques, cabeça com cabeça ou cabeça contra a parte do corpo. Então você vê assim quantos Olha a momentos, né, exposição. onde ele está exposto a risco. E quando a gente fala em seguro, e você um tempo atrás falou isso para mim e eu falei, meu, faz todo sentido. As pessoas pensam somente se a pessoa morrer. Morrer. Não é Exatamente só isso. isso, não é só isso. E se eu ficar incapacitado de alguma maneira? Né? O meu caso hoje, eu preciso do meu corpo, eu preciso me locomover, eu preciso comandar as atividades, exercícios, treinamentos. E se eu não conseguir fazer isso, como funciona, né? Então eu vejo que, e eu falo muito isso para os meus pares de comissão técnica, para os atletas que estão comigo, assim, cara, se você não tem seguro de vida, faça um seguro de vida urgentemente, urgentemente, porque vai te dar uma tranquilidade e uma segurança gigantesca para sua família. E eu particularmente sou um cara que tem muito medo de algumas coisas. A gente está direto viajando de avião. E, claro, a gente sabe que aconteceram, né, na história Nossa várias senhora. tragédias, né, gigantescas. Até mesmo pessoas próximas da gente que estavam nessas tragédias. E eu morro de medo, cara. Tanto na decolagem como no pouso. Que Eu fico loucura, né? nervoso quando eu tô com aquele assim, pô, minha mão começa a suar, putz, eu falei, amor, dá a mão aqui e tal. E nesses momentos, quando isso acontece, eu sempre lembro assim, cara, minha família tá bem, se acontecer É qualquer isso. coisa, tomara Deus não Dá algo. aconteça, mas tá lá, tá tudo certo, cara. Eu me programei para que as coisas corram da melhor maneira possível. E aí, quando eu falo correr da melhor maneira possível, eu sempre tive uma preocupação muito grande com o futuro dos meus filhos, né? Porque quando a gente olha até mesmo para os adultos, né? Meus pais, minha esposa, minha irmã, que são adultos mais próximos da gente, os adultos eles já têm uma formação, né? Eles têm, eu brinco sempre, né? Tem dois braços, duas pernas, as pessoas vão trabalhar, vão fazer as coisas. Mas, meus filhos são muito jovens ainda. Verdade. Eu tenho que dar uma garantia, pelo menos, que a educação deles esteja garantida, né? E hoje, quanto custa a educação? A educação custa Nossa muito dinheiro, cara. senhora. Muito Muito dinheiro. dinheiro. Então, você investir no seguro de vida, que no momento que fala, pô, mas é caro. Cara, te dá uma segurança e um retorno lá na frente gigantesco. E aí, outro ponto, para não estender muito. Imagina. Para as pessoas saberem, né, que tu não precisa gastar uma grande quantia. Que o cara pense em, pô, quanto custa para eu ter um seguro de vida? Eu lembro que quando eu comecei, eu também não tinha uma grande condição. E eu Verdade. falei assim, Marcelo, eu lembro com clareza assim, cara, o que eu tenho, né, nesse momento da minha renda para destinar para isso, se não me engano, é na faixa de 230, 240 É reais. isso mesmo. E tu falou assim, Mauro, eu vou fazer acontecer, você vai ter uma segurança para tua família com esse valor. E aí desmistifica um pouco do pessoal achar que, meu, precisa ter um baita investimento Imagina. para ter segurança. Não é assim. O que você tem que ter só é a consciência de que o quão você representa, não só pra você. A gente falou isso fora do ar. Às vezes a pessoa tem aquele egoísmo de não se preocupar com os demais. Então se preocupe com você, com a sua máquina de ganhar dinheiro, o quão é caro, porque o seu carro está protegido na sua garagem, sua casa está protegida lá, às vezes Exatamente. seu celular está protegido e você não tem o seguro de vida. Às vezes, não é nem por falta de vontade, é por falta de conhecimento, de saber que tem um produto nesse sentido que possa atender você, profissional autônomo ou não e tudo mais.